E cara, tô vendo essa procuraiada que tá tendo aí. Pô, essa comparação. Essa rivalidade. Para, pelo amor de Deus. Não existe rivalidade nenhuma. Tem coisa melhor pra resolver do que ficar nesse negócio de rivalidade. Família, eu até vou começar pedindo desculpas, porque eu vou iniciar dessa forma. Segunda-feira. Que segunda-feira? Uma tristeza, um desânimo, uma fraqueza que eu não desejo isso pra ninguém. Eu estava até acompanhando um pouco da live ontem do canal Colina 1927. E o cara foi falando lá, o amigo foi falando da sequência do Vasco no campeonato, eu fui desanimando, eu fui perdendo as forças. Por isso que eu não vou aqui criticar nenhum vascaíno. Inclusive, a gente estava debatendo isso agora há pouco lá no grupo de membros. Os vascaínos que têm esse pensamento que o Vasco já caiu, não dá, velho. Não dá pra você criticar, não dá pra chamar o cara de pessimista, não dá pra falar que o cara não é vascaíno, não dá, não faça isso. O cara tá trabalhando com números, com fatos. E, cara, e mesmo assim, claro que vão torcer. E a gente acredita no milagre, no inacreditável, fé, sabe? É isso, é por aí. Família, claro, a galera que tá com um pouco de paciência pra gente debater sobre algumas coisas aqui. Separei algumas coisas em relação à sequência do Vasco, os jogos, os nossos adversários também, a gente precisa pontuar, porque essa lógica, claro, do Vasco precisar vencer metade das partidas, ela existe, e claro que ela que vai trazer tranquilidade pra gente, mas tem um ponto pra destacar em relação que são os adversários. Será que os nossos adversários vão conseguir chegar nessa marca de 45 pontos? Então a gente vai debater em cima disso. Quero falar também sobre a gestão, até pegando aqui um desabafo do Lucas Pedrosa hoje na Cazé TV, falar sobre alguns jogadores que o Vasco está negociando nesse momento. São esses os nomes que vão salvar o Vasco? Família, e assim, rapidamente aqui, eu queria trocar uma ideia sobre essa situação do Neymar, Thiago Mendes, para encerrar tudo isso, porque eu fiquei bem desanimado com alguns vascaínos comprando essa ideia, essa narrativa do Brasil em defender o Neymar, e o errado foi o Thiago Mendes e tudo mais. Já falei sobre isso no vídeo de mais cedo, mas tá aqui, rapidamente, só para mostrar isso aqui. É um exemplo, né? O Neymar é um exemplo. É um exemplo. Olha o que ele fez com o jogador do Remo. Ele é um exemplo. Ah, mas ele pode, porque ele é o Neymar, ele conquistou isso, ele é isso. Não, o Neymar é brabo demais. Eu não vou aqui debater isso. Não tem como. É o melhor jogador brasileiro que eu acompanhei. É isso. Ronaldinho, acompanhei assim, né? Mas Neymar, fora de série. É um cara assim que é o melhor jogador brasileiro que eu acompanhei. Agora, é um mala. É um mala. Então o mundo, todos os torcedores rivais, vai lá, vai fazer vídeo, vai fazer graça. Poxa, eu vi essa torcedora aqui do Palmeiras, mas esculachar o Vasco. Quem é você? Quem é o vascaíno que fez máscara? Bruna Marquezine. E claro, tem a curtida do Neymar lá. Tem a curtida do Neymar. E aí tem vascaíno entrando nessa onda. Isso é uma covardia. Covardia. Sabe por quê? Porque se o Vasco ontem vence por 3-0, o discurso era diferente. O discurso, poxa, hoje o Vasco tem um capitão. Hoje o Vasco tem um líder que representa a torcida, Neymar mandou a gente calar a boca, ele não apertou a mão. Não dá pra aproveitar essa situação e criticar o cara. A gente tem que cobrar desempenho, tem que cobrar resultado. Agora isso, de forma nenhuma, família. Eu não vou entrar nessa onda, até porque, vou mostrar aqui pra vocês, né, o vídeo que o Thiago Mendes pediu desculpas pro Neymar na época da entrada, da lesão. Neymar não aceitou. E aí aconteceu o que aconteceu, 6-0. Thiago entrou ali nos minutos finais e já teve alguma coisa. Neymar falando merda, tava nervoso. No jogo desse ano, Neymar falou graça, chamou o cara de babaca, falou que o cara não era homem. E ontem aconteceu o que aconteceu. Eu não tô aqui pra julgar o Thiago. Isso pouco me importa. Isso não me interessa. Se ele achou que era a atitude que ele deveria tomar, é isso. É isso. Vamos pra dentro. Tô com ele. Porque se fosse comigo, se fosse com você vascaíno que tá julgando, de repente também ser aqui, ó, ainda pro Neymar. E aí tá aí, essa provocação do Neymar em relação ao Thiago, né, um amigo aí, fazendo vídeo comparando os títulos do Neymar com o Thiago.
Teve o Brasão também gritando pra torcida do Vasco, né? E tá no seu direito, é isso, né? O Vasco comemorou o 6-0, Ryan, todo mundo ali provocando, aqui é Vasco, tá no direito dele, isso tem que acontecer, mas ainda não acabou. Em 2023, Soteldo pisou na bola e a gente viu o que aconteceu. O Santos caiu e o Vasco permaneceu na Série A. Então, essa partida, esse resultado precisa motivar. Precisa motivar. Ainda não acabou. É difícil, boa parte da torcida não acredita e tá todo mundo no seu direito. Porque até aqui, em 22 partidas, o Vasco ganhou 5 jogos. O Vasco é o único time que não venceu fora de casa. O Vasco, em casa, nos últimos 4 jogos, perdeu 3, empatou 1. Então, hoje não existem motivos para acreditar em vocês e em diretoria. Não tem motivos. Mas é a camisa, é o coração, é a fé, muita oração, muita reza. E acreditar no inacreditável pra gente não cair. Por favor, não façam isso com o Vasco. Não façam isso com o Vasco. Família, seguindo aqui a nossa resenha, então é isso pra finalizar, tá? Vai tomar naquele lugar o Neymar e tô com o Thiago Mendes e fez certo. O cara chama de babaca, fala que ele não é homem, que é isso, que é aquilo, tem que apertar, mas ele tá representando o Vasco como capitão, pra puta, não sei o quê, não tem nada a ver isso aí não, tá certo. E eu espero que no final do ano, né, a gente possa, se é que você me entendeu como foi em 2023. Família, vamos lá. Todo mundo tá debatendo isso aqui, pro Vasco ficar na Série A. O Vasco tem que conquistar metade dos pontos, uma campanha de Libertadores, para chegar aqui à marca de 46 pontos, né? Segundo o GE. Mas tem um detalhe muito importante que, assim, família, o Vasco precisa ficar na 16ª colocação. Ah, Thiago, isso é muito óbvio, isso é claro. Então, família, não necessariamente a gente precisa chegar à marca de 45, 46 pontos. Isso, claro, que traz ali a tranquilidade, é a nota de corte, mas será que os nossos adversários vão atingir essa pontuação? Porque quando a gente olha para o Campeonato Brasileiro, a gente vê um São Paulo que hoje é evidente que está numa situação mais tranquila que a nossa, porque tá com 27 pontos, né? Mas o São Paulo tá 9 jogos sem vencer. O Vasco está 7 jogos sem vencer. Chapecoense não conta. Mas será que o Grêmio? Será que o Inter? O próprio Santos, família, que é horroroso. A partida de ontem ela é mentirosa. A partida de ontem ela foi mentirosa. Ela foi muito mais uma dificuldade, uma deficiência nossa do que um crescimento, uma melhora do Santos. É isso. Olha os gols que o Vasco tomou. Olha as oportunidades que o Vasco perdeu. A partida de ontem ela é mentirosa. O Santos não ganhou da Chapecoense em casa. Tomou 2 gols da Chapecoense. Então nosso time ontem não conseguiu fazer um gol no Santos. Um gol no Santos. A gente vai entrar no assunto diretoria. O Vasco hoje tem um dos piores ataques. Comentei isso aqui recentemente. Vitória tem 23. Inter vai jogar hoje, tem 23. Chapecoense 23. O Vasco tem 23 gols. E isso é uma vergonha, tá? Isso aqui é uma questão que a gente realmente fica revoltado com diretoria, com grupo de jogadores, porque, família, hoje o Remo, por exemplo, tá na nossa frente e tem a possibilidade ainda de colocar 3 pontos na frente se vencer o Internacional no dia de hoje e acredito que vai sair da zona colocando o Mirassol ali. Cara, o Remo começou a competição com um time totalmente desequilibrado. Era Patrick de Paula, era um time pesado, era um time lento. Eu mesmo comentei, não tô entendendo o Remo, cara. Geralmente os times que vêm da Série B buscam aqueles times de mais intensidade, de mais força física pra disputar o Campeonato Brasileiro, já que tecnicamente, né, você fica abaixo, você não tem ali o poder de investimento. E o Remo, mesmo assim, tem a mesma pontuação do Vasco. O Remo fez ajustes ali, já, tal, Aleph Manga, Pikachu. O Remo tem a mesma pontuação do Vasco, vai tomar no... Que isso, gente? É claro que o torcedor, ele tem que cobrar a diretoria, que gastou estão falando aí, mais de 200 milhões no comando de ataque pra gente estar aqui entre os piores ataques da competição, mas vocês, bando de... Que isso, cara? Vocês não têm vergonha na cara, não? A mesma pontuação do Remo? Que isso? Como é que pode, gente? Internamente, como é que vocês vão estar olhando pro outro aí nesse momento? Olha pra tabela, o Vasco é o 19º. A mesma pontuação de um time que foi tentando corrigir a rota sem dinheiro, sem nada. A mesma pontuação. Eu sei que o discurso de esperança aqui que a gente tem, quando você olha pro Grêmio, pro Inter, pro próprio Santos, não tem tanta diferença, certo? Porque eu vou estar ali a 3 pontos do Grêmio e do Santos, por exemplo. Mas não interessa, tá nesse momento, tá nessa colocação.
Isso que eu tô destacando aqui, essa igualdade com o Remo, cara, com todo respeito ao Remo. Que loucura é essa, cara? Pô, vocês querem matar a gente. E aí, família, só um lance aqui que eu vou destacar em relação a isso. Do jogo de ontem contra o Santos. A entrada do Colídio, que tem que ser titular. Acredito muito que vai melhorar, tá? O nosso time, acredito mesmo. Ele vai ajudar mais do que o David, do que o Spinelli, do que o Nuno. Vai ajudar mais. Mas eu não gostei da atuação ontem. E assim, sem dizer que acabou, que errou, já não. Mas foi esse lance aí que eu tô mostrando pra vocês, tá? Esse lance aí me chamou a atenção, porque é justamente isso que eu esperava dele. Uma decisão melhor. Aqui ele fez o que o Nuno vem fazendo, que o Adson vem fazendo, né? O Andrés Gomes faz o corte e o Spinelli fica lá sozinho, porque o Andrés Gomes acabou puxando o zagueiro. Por que você não levou pra perna boa e botou o Spinelli na condição de marcar? Eu sei que assim é um lance, ele no primeiro tempo participou mais, no segundo tempo, discordo de muita gente que falou que ele não deveria ter saído. Como não? Pega o segundo tempo do Colídio. Colídio não existiu. Teve ali uma oportunidade, mas estava pesado, lento, os jogadores antecipando ele, conseguindo travar ele, como não deveria ter saído. Mas acredito muito que vai nos ajudar, que vai melhorar ali o nosso time. Não vai poder jogar na quinta-feira, é claro. A gente espera aí uma melhora, um entrosamento melhor. E eu acho que até na questão de preservar, de poupar o time lá no Paraguai, é nesse sentido também para você entrosar Sousa, Colídio para os jogos do Campeonato Brasileiro. Família vascaína. Continuando nessa questão dos 45, 46 pontos, né, 50% de aproveitamento, ganhar, vencer metade dos jogos, o Família Vascaína. Eu fiz aqui um recorte do 12º para baixo, né, que é o Vitória, que nesse momento deu um salto ali, apesar de ter, né, um jogo a mais de que todos que estão ali abaixo, né, São Paulo até Chapecoense tem 22 jogos e o Vitória tem 23 partidas, com 29 pontos, então uma grande vitória no dia de ontem, trazendo essa tranquilidade a mais aí para a Copa do Brasil. Mas, família, a sequência aqui, ela é decisiva, tá? A sequência ela é decisiva, eu peguei aqui também os jogos do Vasco, em casa, fora, mas os próximos 3 jogos, na minha opinião, podem definir. Porque a gente viu ontem uma pressão muito grande para cima dos jogadores do Vasco. E isso vai ficando pior a cada rodada. Então, se você nessa sequência difícil, que é a pior, de todos esses times que eu listei aqui, de todos esses times, a pior sequência é a do Vasco. Mas assim, disparado. É a pior sequência. Então, os próximos 3 jogos, na minha opinião, podem definir. Vai cair ou vai brigar? Certo? Porque com esses 3 jogos a gente não vai se livrar. A gente vai continuar brigando. Agora, resultados. Aí você define realmente o rebaixamento. Porque, família, olha a sequência do Santos. O Santos pega o Mirassol, Corinthians fora e Inter fora. É uma sequência complicada, não tem nenhum jogo fácil. Mirassol muito provavelmente só vai ter o Campeonato Brasileiro, vai decidir agora, no meio da semana contra a LDU, muito provavelmente vai sair fora, então vai focar no Campeonato Brasileiro. Então é um jogo difícil pro Santos. É um jogo difícil aqui contra o Corinthians e é um jogo difícil fora contra o Internacional, um confronto direto. Na verdade, o Santos tem 2, né? Mirassol e Internacional, uma sequência muito mais acessível que a nossa. A sequência do Mirassol, Santos, Palmeiras, porque esse jogo aqui vai ser adiado, eles colocaram aqui dia 26 o jogo da Copa do Brasil, que o Santos vai pegar o Palmeiras, Palmeiras fora e Coritiba, não, Palmeiras em casa e Coritiba fora. Família, eu vou te falar uma coisa, o Mirassol, ele passa muito mais confiança em jogos em casa, perdeu de goleada, eu sei, ali para o Flamengo, mas os 2 jogos anteriores em casa, o Mirassol venceu, acho que foi o Grêmio e venceu um outro time, o Vasco não vence em casa. É uma sequência, na minha opinião, mais acessível. Grêmio, pega o RB, Bragantino, fora, pega a Chapecoense em casa, só que é uma merda, porque, família, o Vasco vai pegar fora, mas cada vitória dos times que estão ali embaixo é uma pressão a mais. E depois pega o Vitória fora. Uma sequência muito mais acessível, apesar de 2 jogos difíceis. Vitória, que é um dos melhores mandantes, e RB Bragantino. Internacional tem um jogo de hoje, enfrenta Galo, em casa, Bahia fora, que não tá lá essas coisas, Santos em casa, muito mais acessível. Remo tem um jogo contra o Inter hoje, Fluminense, Coritiba e Flamengo. Talvez aqui a pior sequência depois da sequência do Vasco. São Paulo, Chapecoense fora, Bragantino em casa e São Paulo, eu acho que é o time, e Galo, perdão, eu acho que é o time que vai fazer nessa sequência, deixa eu ver aqui, o Internacional também, nessa sequência de 3 jogos, tem 2 jogos em casa, é isso mesmo. Santos não, Santos tem 2 jogos fora, então o São Paulo é o time que nessa sequência dos 3 jogos que eu tô falando, vai fazer 2 jogos em casa. E aí o Vasco eu não preciso nem dizer, Palmeiras fora,
Cruzeiro em casa, que venceu com time misto, o Corinthians ontem, e depois um clássico contra o Fluminense. Além disso, família, aí a nossa sequência no Campeonato Brasileiro assusta. O Vasco tem 8 jogos fora. Palmeiras, que a gente não vence, sei lá, desde a época do Nenê, que é 2015, não lembro. Fluminense, que é um clássico. Grêmio, que a gente nunca venceu na Arena. Botafogo, que a gente tem muita dificuldade de jogar lá na grama sintética. São Paulo, que a gente venceu recentemente, mas é um jogo difícil. Atlético Paranaense, que a gente nunca venceu. RB Bragantino, que a gente conseguiu vencer recentemente no ano passado. E Galo, que a gente tem também muitas dificuldades de jogar lá. Nessa arena nova, também nunca venceu. Nunca venceu. Essa é a sequência fora de casa. E aí você fala, poxa, Thiagão, mas a gente tem 7 jogos em casa. O Vasco não vence em casa. O Vasco parou de vencer em casa. Cruzeiro, Coritiba, Remo, Corinthians, que eu não preciso nem falar o que acontece com o Corinthians, que eu também não entendo. Flamengo, Internacional e Vitória. Então assim, família, os vascaínos que nesse momento comentam aqui, Thiago, o Vasco já caiu. Você que não acredita, você não pode julgar. Você não pode falar que ele é menos Vasco. Não pode. São os fatos, são os números, são os jogos, são os resultados. É acreditar no inacreditável, assim como foi em 2023. Assim como foi. O que o Vasco fez ali foi uma campanha de recuperação que, vou te falar, eu acho mais difícil, foi mais difícil do que essa. Porque eu mostrei pra vocês aqui, naquele ano, na 22ª rodada, o Vasco estava a 4 pontos de sair. Nesse momento, o Vasco, claro que pode, na verdade, né, dependendo aqui da vitória do Remo ou do Internacional, o Vasco pode ficar... É verdade, fica da mesma forma, né? Porque fica a 4 pontos. Na verdade, o Vasco estava a 5 pontos. Porque o adversário tinha 4 a mais que o Vasco. Então você tem que fazer, claro, mais um ponto a mais para passar. Então o Vasco estava a 5 pontos. Nesse momento, dependendo do jogo de hoje, pode ficar a 4 pontos. Né? Porque Grêmio e Santos, os dois têm 25. O Vasco tem 22. Mas tem um saldo pior. E acho que tem... É isso, Grêmio e Santos tem 6 vitórias e o Vasco tem 5 vitórias. Então uma situação que acaba, né, mas ainda assim, em pontuação, 23 ainda é pior, fazendo a comparação de hoje. Só que naquele ano, eu posso até mostrar essa montagem aqui pra vocês, Payet, Medel, Maicon, Verratti, Paulinho, foram importantíssimos para a nossa permanência. E a gente quer entender quais jogadores vão buscar esse protagonismo para nos ajudar nesse momento, nesse ano. E aí, família, para finalizar o nosso vídeo, deixa eu passar esse corte aqui do Pedrosa. Então, o que tem acontecido com o Vasco nos jogos? Pega o recorte do Bahia, pega o recorte do Olímpia e pega o recorte até os 60 minutos do segundo tempo. É um Vasco que constrói, é um Vasco que é bem treinado, que tem ideia de jogo, com e sem bola, mas não tem ninguém para fazer gol. Então isso, para mim, é negligência do departamento de futebol, porque isso é algo simples de você conseguir identificar quando você olha para as partidas do Vasco. O Santos teve. E o que aconteceu? Ele decidiu o jogo. Por quê? É 1-0 que desmorona a partida. É 1-0 que faz o Santos ficar não só na frente, mas psicologicamente o time do Vasco cai de rendimento. Psicologicamente o Vasco desmorona. E aí a gente pode até discutir se o Pedro Emanuel mexeu bem, mexeu mal, mas sinceramente, cara, quando ele olha pro banco, ele fala assim, o que fazer? Porque não tem jogadores o suficiente para poder mudar a partida. Família, todo mundo que me acompanha aqui sabe o que eu penso do Pedrinho, o respeito que eu tenho, a confiança nas intenções do Pedrinho para com o Vasco. Mas, Pedrinho, você sabe o cargo que você ocupa, a responsabilidade que você tem com a instituição, com os torcedores. Não há respeito no mundo, não há confiança no mundo que se sustente dessa forma. Não dá. Porque, por mais que você colocou os seus bens, por mais que, né, exista essa confiança, esse respeito, diferente de outros presidentes que passaram pelo Vasco nos últimos anos, mas você não pode entregar mais do mesmo. Porque aí tudo se perde. Não adianta nada. Não adianta. E você não pode pedir pro torcedor esse entendimento, essa confiança, principalmente esse entendimento. Poxa, vocês têm que entender. Não dá pra entender. Não dá. Não dá pra entender. Se você entregar o que outros, que Campelo acabou não caindo, mas o que Salgado, e entre outros presidentes, rebaixamentos. Não dá. Faça alguma coisa. Faça uma loucura. Não é hora de falar de irresponsabilidade. Vai ser uma irresponsabilidade se o Vasco cair. Então faça alguma coisa. Cobre, converse, coloque alguma coisa na mesa aí, dinheiro na mesa, como com certeza colocaram em 23, só que né, provavelmente não pagaram, mas faça alguma coisa, cobre, alguma coisa precisa acontecer.
Alguma coisa precisa acontecer. E agora, mais do que nunca, é o Vasco. São vocês, jogadores e diretoria, precisam entregar alguma coisa. O torcedor sempre entrega seu tempo, dinheiro, saúde, fé, entre outras coisas. E eu estou escutando de muita gente, isso um amigo me disse, e ontem também, que o clima tá em São Januário, não é aquele clima de confiança, não é aquele clima que vamos ganhar. É um clima que já tá desgastado, que já entra ali, poxa, acho que não vai. E vocês têm que, de alguma forma, mudarem essa realidade. Então, vocês precisam mudar isso. E aí, família, eu finalizo aqui o vídeo falando dos nomes, né, que o Vasco tem nesse momento, que é o Johnny Mercado. O John Mercado, parece que um representante do jogador foi lá resolver essa situação com o Sparta Praga. Sparta Praga porque ele quer jogar no Vasco e é um nome, é um jogador que vai nos ajudar. Hein, Edmar? Hein, Pedrinho? Vocês têm certeza disso? E o Diego Carlos, o Vasco continua aguardando, a diretoria acertou tudo com ele, mas, né, a rescisão, e o outro nome é o Arthur Chaves, do Hoffenheim. O jogador também já deu ok, mas é o plano B da diretoria. E um jogador também muito caro. É acreditar no inacreditável. E eu espero muito que contra o Palmeiras isso possa acontecer. Vencer uma equipe que a gente não vence lá desde 2015, 2016, não me recordo. Por aí. Pra gente, família, a gente precisa acreditar. Voltar a acreditar, na verdade. Porque hoje, família, eu só fé. Tô aqui rezando, tô aqui pedindo pra Deus, porque não tem nada de concreto pra acreditar. A realidade é essa. A realidade é essa. Mas a gente precisa, né, voltar a acreditar vencendo o Palmeiras. É isso. Eles vão fazer isso com a gente.